Salve galera, tudo bem? Cá tô eu de novo. Hoje, sexta-feira, tô trazendo para vocês coisa nova, prometi para vocês, e esse quadro que eu venho pensando já há um tempo se chama Sextou o Verbo. Por que sextou o verbo? Porque sexta-feira é o dia que eu quero trazer para vocês aqui dicas literárias, de livros, referências, coisas assim, porque isso é uma coisa muito forte que eu faço muito desde sempre, basicamente, que é entuchar meus amigos, as pessoas que eu gosto, pessoas próximas a mim, de livros e leituras e referências, documentários, isso e aquilo. E às vezes as pessoas nem têm tempo de ler, ou tá sem interesse, ou tá ocupada com outra coisa, e tipo, eu não tô nem aí, tô enfiando o livro mesmo, pega, leva, não sei o que, não leva, depois você me dá, sabe? Já perdi muito livro assim também, mas, pô, já tive várias vezes pessoas chegam pra mim e falam, mano, esse livro mudou minha vida, velho, obrigado. E isso, sinceramente, não tem preço. É das coisas que mais me deixa feliz de todas, assim. Alguém me devolver um livro meu e fala assim, ó, caralho. Ou então, mais ainda, quando alguém fala assim, meu, terminei já, posso emprestar pra fulano? Tipo, aí a chance do livro não voltar aumenta, óbvio. Porque já é o segundo empréstimo indireto ainda. Mas, mano, é conhecimento, sabe? Conhecimento é pra ser difundido mesmo. E, enfim, sem mais delongas, vamos lá? Sextou o verbo. Bem, bem. Então, e hoje, para inaugurar o primeiro Sextou o Verbo com vocês aí, num cenário mais ou menos novo, só diferente do Júlio Explica, mas enfim, novo, eu trouxe para vocês um livro que me inspirou muito e me mostrou, porque assim, é um livro bastante técnico e que traz bastante informação e contexto, contexto. Não são afirmações jogadas, sabe? Sem mais delongas, o livro é este daqui, ó. A Nova Segregação, da Michelle Alexander. A Michelle, ela é jurista nos Estados Unidos, ela é formada em Direito. Se eu não estou enganado, ela foi para Harvard Law School. Harvard. E basicamente, o que ela faz nesse livro é demonstrar como a gente transicionou da escravidão legalizada, legitimada, onde o escravo era mercadoria, o ser humano negro ele era mercadoria associada à riqueza branca, era o que fundamentava a riqueza das 13 colônias por mais de eu não sei quanto tempo, eu não vou chutar para não ser impreciso, a imagem que estampava o valor na moeda das 13 colônias dos Estados Unidos eram negros escravizados colhendo algodão, que essa era a grande riqueza, principalmente da região sul dos Estados Unidos durante quase toda a colonização inglesa e muito tempo depois também da libertação. E o que aconteceu foi que após a abolição se transicionou para um estado de segregação legalizada, onde não era mais a posse, eles não eram mais escravizados, mas eles não tinham um status de gente, de ser humano. Os homens eram tratados de boy, de garoto, como se mesmo um homem preto adulto não pudesse ter a maturidade e a capacidade e a integridade de um homem branco. Então, um homem preto de 70 a 80 anos jamais poderia ter a posição, a estrutura, o saber e a relevância de um pivete de 20 e tantos, um Manfredini qualquer. Estou citando um sobrenome europeu qualquer aqui. Nada contra o Renato Russo ou ninguém. Enfim, não é uma referência a ninguém. E o que ela mostra nesse livro é que esse estado, esse segundo momento, era chamado de Jim Crow, porque Jim Crow eram personagens de menestréis. Imagina um espetáculo público, tipo stand-up, um teatro, alguma parada assim, onde um personagem negro era representado por ator branco, pintado, fazendo a prática da blackface, e ainda de um jeito cômico. Exatamente o que a Zorra Total faz ainda hoje. Agora que a gente tem um presidente nazi-fascista, a Globo tá 2 passos atrás, então aí ela parece meio contra isso tudo, mas ela fazia isso tudo até, sei lá,
ano passado, ontem, basicamente. Que é basicamente vestir alguém privilegiado da imagem desse desprivilégio para rir do desprivilégio. É exatamente fazer a lógica contrária do humor, é o humor perverso. Essa é a lógica do Jim Crow, que é basicamente aquela época que tinha segregação legalizada. Então você tinha restaurantes para gente branca, restaurante para gente de cor, tinha banco do ônibus reservado, só podiam sentar no banco de trás, se entrasse um branco você tinha que dar o lugar, e coisas do gênero. Estudo, acesso à escola, à educação formal, à universidade, então puxa, isso nem se fala. Havia umas poucas escolas que aceitavam negros e algumas poucas destinadas a eles, e elas obviamente recebiam muito menos recurso, muito menos incentivo, muito menos. Não era prioridade, basicamente, né? Porque um negro letrado é um negro menos adaptado à escravidão. Isso é Malcolm X dizendo, e inclusive uma outra citação do Malcolm que eu gosto muito é: leia tudo, tudo, tudo que chegar na sua mão. Não importa o que, não importa onde, não importa como chegou. Porque você nunca sabe de onde vai vir uma ideia. Ah, mas não importa. Leia. Leia, porque quanto mais você lê, maior o discernimento você vai ter para separar as bostas que você lê das coisas que presta. Se você lê menos, você tem menos discernimento, então qualquer bosta que você lê, você vai achar que faz sentido, porque afinal de contas você leu. O Olavo de Carvalho está escrevendo um livro, eu não sei nem há quantas décadas. Olha onde a gente chegou. Beleza? Vamos seguindo? Então, livro bom. A Michelle, gente, o que ela faz? Depois do Jim Crow, ela mostra que o Jim Crow foi desestruturado. A gente não podia mais manter aquela linguagem de segregação. Mas o sistema de segregação racial precisava se manter, porque ele é uma estrutura de poder que basicamente funda os Estados Unidos do jeito que a gente conhece, esse American Way of Life. Isso é fundamentado no racismo e na estrutura racial segregatória dos Estados Unidos. Só que passada a era do Jim Crow, as lutas por direitos civis, o assassinato do Martin Luther King, do Malcolm X e a ascensão dos Panteras Negras, a tática precisava ser outra. Assim, isso antes. A partir desse momento, não podia. Quando a comunidade negra começou a se articular, o que aconteceu foi que a gente precisa parar de falar sobre cor. Então se difundiu a ideia do somos todos iguais. É aí que surge e faz essa ideia que é vendida e propagada tão assim, porque a partir do momento que a gente aceita que somos todos iguais, a gente para de olhar a realidade da nossa diferença, entende? Então, assim, por mais que as estatísticas mostrem as diferenças, a gente continua batendo na tecla, fechando o olho e vendendo a ideologia de que a gente é todo mundo igual. Sendo que se a gente olhar para dentro das cadeias, a gente vê que não é todo mundo igual. Para dentro das universidades, a gente vê que não é todo mundo igual. Então, o que a Michelle faz aqui é mostrar que o sistema judiciário dos Estados Unidos, e em muito a gente copia, vai mostrar que esse sistema ele foi construído basicamente para refundar a lógica racial que foi perdida com a escravidão e que tentou ser mantida no Jim Crow e foi perdida depois do Jim Crow. Então, assim, a estrutura não se desfez. A gente perdeu a condição de mantê-la daquele jeito, a gente precisa dar uma maquiada. Então a gente não vai mais prender porque você é um negro vadio, agora você é um viciado, agora você é um usuário de drogas. Então o que acontece? Se estabeleceu um regime de penas mínimas obrigatórias nos Estados Unidos. Então, se você for pego com X gramas de maconha, você pega obrigatoriamente tais anos. Se você for pego com cocaína, por exemplo, com o mesmo peso, você vai pegar não sei quantos anos mais. Aí se você pegar, por exemplo, crack e cocaína, que são virtualmente a mesma coisa, farmacologicamente falando, são a mesma coisa, a diferença de pena mínima obrigatória entre os dois é absurda, é tipo 10, 15 anos, eu não lembro agora exatamente, depois eu posso pegar a referência ou não, leiam um livro, vocês vão achar. É gritante. Então, assim, isso traz um marcador social muito forte, porque o crack e a cocaína, apesar de serem farmacologicamente a mesma coisa, socioculturalmente são muito diferentes. A cocaína era a droga dos yuppies, dos empresários da Bolsa de Valores de Wall Street dos anos 80. Até hoje. Até hoje. É droga de empresário policial e médico. Crack não, crack é droga de morador de rua, gente. Isso é contexto social.
Isso é mídia, isso é construção de ideia, sabe? É assim que a gente enxerga as coisas, e a gente enxerga as coisas não necessariamente porque elas são assim, mas sim porque dizem pra gente que é assim. E se constrói um cenário em volta de você, você cresce nesse cenário achando que esse cenário é o todo. Uma parada meio o show de Truman, sabe? Inclusive, mais uma dica aí pra vocês, assistam. Enfim, gente, é baseado nesse livro aqui, que tem um documentário da Netflix chamado 13ª Emenda, que fala exatamente sobre isso, sobre o encarceramento em massa, sobre como o sistema de leis e de judicialização dos Estados Unidos serve à formação dessa subcasta, porque depois que você sai da cadeia, lá, e aqui em alguma medida também, mas aqui a gente, bom, ela tá falando de lá, você pode legalmente ser discriminado tanto no trabalho, quanto na moradia, quanto no acesso à saúde assistencial. Então, assim, basicamente, o que eles não podem fazer com você, pessoa de cor, quando nasce, eles podem fazer depois que você sai da cadeia com um rótulo de ex-presidiário. Então, te botar dentro da cadeia serve a vários fatores. Entre eles, legitimar uma segregação geral, social e étnica quando você sair. E para além disso, e aí acho que esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas e ela aborda também que uma vez dentro do sistema prisional, você pode fácil ser cooptado para ser um trabalhador de baixíssimo custo. Então você vai produzir para multinacionais por um valor ridículo. Basicamente, se legitima um novo modelo de produção via trabalhos forçados de pessoas de cor para manutenção do que? Da estrutura de poder vigente. Sempre manutenção da estrutura de poder vigente. A gente precisava eliminar a escravidão porque não cabia mais no contexto do século XIX e XX. A gente fez. A gente precisava modificar a idade de direitos civis porque não era legal a gente ficar discriminando as pessoas racialmente dentro da nossa lei, do nosso papel constitucional. A gente mudou. Mas o que mudou de fato? A gente tem uma máxima no Brasil que diz que a gente faz o que for preciso de mudança para nada precisar mudar. Então, fica aí. Sextou com verbo para vocês. Já é? Um beijo. Fiquem com raiva.